Olá, pessoal. Hoje aqui, então, a nossa correção é da página 110 até a 114 de matemática, ok? Página 110 até a 114. Essas atividades, elas estavam bem simples. Prestem atenção que nós estamos começando uma unidade nova. Essa unidade nova, que é a 16, certo? Se chama Com a Matemática nas Descobertas e Caminhos do Conhecimento. Então, toda unidade nova, o que nós temos? Uma historinha. Então, vamos ver essa historinha. Essa é a nossa última unidade de trabalho com o material do 5º ano do ensino fundamental. Estamos lhe propondo uma grande aventura. Percorreremos juntos alguns dos caminhos trilhados pela humanidade até o conhecimento matemático que hoje utilizamos. Então, nós vamos hoje misturar história com matemática, certo? Então, vamos lá trilhar esse caminho do conhecimento. Primeira parte. Jonas e Marcela são amigos desde a educação infantil. E sempre na mesma turma, estudam e conversam sobre os mais variados assuntos: esporte, teatro, política, viagens e filmes. Aí, olha a conversa dos dois. Marcela, ontem assisti um documentário muito interessante. Ele trata da evolução das espécies no planeta Terra e também das grandes navegações e descobertas. Puxa, deve ser mesmo interessante. Gosto muito de saber sobre o passado. Adoro aprender a respeito da evolução das espécies, suas mudanças e adaptações. Jonas, gostaria de saber como era a vida aqui há aproximadamente 200 milhões de anos. É muito tempo atrás. Quem será que vivia aqui? Então, vamos ver. Olha o que o Jonas contou para a Marcela. O documentário passará novamente no sábado. Poderemos marcar para assistirmos juntos. Você se surpreenderá com as descobertas. Combinado! Não vejo a hora de descobrir quem vivia aqui há 200 milhões de anos atrás. Até sábado para novas descobertas. Depois, poderemos pedir a ajuda dos professores para construir uma linha do tempo, com marcações e intervalos proporcionais e representar os últimos 260 milhões de anos. Então, observem aqui. Virando a página, na página 111, nós vamos já começar com alguns problemas. Então, observem. A professora está pedindo o seguinte. Na linha do tempo abaixo, represente cada período de 200 milhões de anos por um espaço de 1 centímetro. Então, vocês vão ter que pegar a régua primeiramente. E como ela disse, com um espaço de 1 centímetro, nós vamos fazer a contagem de 20 em 20 milhões de anos até chegar nos 260, pois aqui, ó, eles querem chegar em 260 milhões de anos. Então, vamos lá, sempre contando de 20 em 20 milhões de anos. Cada 1 centímetro, a gente conta 20 milhões de anos, ok? Então, coloquem a régua lá. Então, aqui nós temos 20, 20 mais 20, 40, 40 mais 20, 60, 60 mais 20, 80, 80 mais 20, 100, 100 mais 20, 120, 120 mais 20, 140, 140 mais 20, 160, 160 mais 20, 180, 180 mais 20, 200. 200 mais 20, 220. 220 mais 20, 240. 240 mais 20, 260. Sempre, ó, de 1 em 1 centímetro para distanciar um número do outro. Então, agora é simples. Depois que a gente fez a nossa reta, olha a pergunta de baixo. Agora responda. Quantos centímetros serão necessários para representar 260 milhões de anos? Então, observem aqui. Para representar 260 milhões de anos, nós precisamos de quantos centímetros? 13. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3. Vão contando centímetros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós usamos aqui, ó, 13 centímetros no total para representar 260 milhões de anos, contando em intervalo de 20 milhões de anos, que foi o que ele pediu. Então, tá.
Aí, olha a próxima. Na linha do tempo, identifique os pontos que representam 245, 100 e 65... Espera só um pouquinho. E 65 milhões de anos. Então, vocês podem marcar ou nessa linha aqui de cima, nessa reta aqui que vocês já fizeram, ou vocês podem marcar nessas aqui embaixo mesmo, que vocês vão fazer novamente. Então, marca lá, 245. Aonde está o 245? Se o 240 está aqui, então eu tenho que contar mais 5 tracinhos, tá? Aí lá o 100 tá fácil, já tá aqui, ó. Então, marquei lá. 65, só contar. Se eu já tenho 60 aqui, mais 5 tracinhos. Então, 65 milhões de anos, certo? Então, fiz as marcações solicitadas. Na página 112, olha esse desafio aqui, uma atividade que a gente já fez o ano passado, tá? Então, olha só. Alunos do 5º ano, agora responda a pergunta da Marcela. Para isso, você, que já conhece o plano cartesiano, deve ligar os pontos representados pelas coordenadas e responder. Quem viveu aqui entre 245 e 65 milhões de anos atrás? Então, observem aqui, ó. Olhando o plano cartesiano, lembra o que era? A gente fez esse ano também. O número x, que é esse de baixo, tem que se encontrar com o número y, que é esse aqui do lado. Então, seguindo o quê? As coordenadas. Lembra que a gente já viu coordenadas? Ó, o primeiro ponto é o A, coordenada A. Então, eu vou ligar lá, observem. O 30 liga no 8. Então, eu vou vir aqui no número 30, vou seguir a reta, que ele vai ligar aqui, ó, no número 8. Então, esse é o ponto A. Vou fazer a mesma coisa com o ponto B. Vou vir aqui no 23 e vou ligar lá no ponto 8, na onde eles se encontram, ponto B. Depois que eu marquei todas as coordenadas, eu vou ligar as letras do alfabeto. A no B, B no C, C no D, D no E, e assim por diante. E aí eu vou descobrir o quê? A minha imagem secreta aí. E essa imagem secreta vai responder para nós o quê? A próxima pergunta. Então, lá na página 113, olha a pergunta. Agora responda. Que figura foi formada na malha quadriculada? Então, olhem lá. Que figura que vocês formaram? Então, vamos lá. A gente descobriu que formamos um dinossauro. A figura formada representa um dinossauro. Aí, olha a pergunta de baixo. Essa figura formada no plano cartesiano responde à pergunta da Marcela? Justifique sua resposta. A Marcela perguntou quem viveu aqui há milhões de anos. Então, lá a imagem, ela responde à pergunta da Marcela? Sim. Por quê? Porque mostra a época qual os dinossauros habitavam o planeta Terra. Olha que simples, certo? Então, vamos continuar. Ainda na página 113, nós temos o exercício número 2. No quadriculado da página anterior, represente pelo desenho uma fonte de energia muito importante para a vida em nosso planeta. Para isso, use as seguintes coordenadas na ordem dada. Então, a gente vai usar aquele mesmo quadrinho lá, quadriculado. Só que agora nós temos ordens diferentes, ó. 12 liga no 17, 13 liga no 19. Então, vamos ver como é que iria ficar? Olha lá. 12 liga no 17. Vocês viram que já tinha uma reta aí, em vermelho, que vocês devem ter se questionado. Por que tem essa reta? Então, agora vocês já sabem. Seguindo o exercício número 2, vocês vão formar uma fonte de energia, certo? Aí eu pergunto, qual é essa fonte de energia muito importante para a nossa vida no planeta Terra? Então, aqui está mostrando o quê? A estrela, certo? O que seria a estrela? O Sol é a estrela. Então, a gente está querendo dizer o quê? Que é a luz, o céu, certo? Então, lá a nossa fonte de energia, certo? Aí nós temos a pergunta 3. Para desenhar uma figura semelhante à fonte de energia, mas 2 vezes maior, então eu quero essa mesma imagem 2 vezes maior. Quais são as coordenadas? Então, para que essa figura seja 2 vezes maior, o próprio nome já diz, 2 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar todas essas coordenadas aqui de cima por 2, certo?
Então, eu vou fazer com que ela fique 2 vezes maior. Então, observem lá, 12 vezes 2, 24, coloquei aqui. 17 vezes 2, 34. 13 vezes 2, 26. 19 vezes 2, 38. Então, todos eu vou fazer ela ficar 2 vezes maior. Então, essas serão as coordenadas agora, para que eu duplique a minha imagem, certo? E aqui, na página 114, que nós conversamos na aula, é o seguinte: observe essa imagem abaixo e converse com seus amigos a respeito do que você vê. Então, observe que a gente tem um pedaço do mapa aqui, mostrando a América. Então, nós temos a parte de cima, América do Norte, aqui ao meio, América Central, e aqui logo abaixo, América do Sul. E nós temos alguns desenhos. Aqui, uma caravela, aqui uma tartaruga, aqui uma moça que tem o nome de Luzia, e aqui um dinossauro. Aí, a pergunta é assim, o que a gente está observando nessa imagem toda? O que ele quis dizer? O que ele está relacionado com a nossa lição de hoje? Então, aqui, pessoal, observem, nada mais é do que uma sequência cronológica, uma linha do tempo. O que a gente está fazendo, certo? Então, olha só, primeiramente, ele mostrou lá o aparecimento e a extinção dos dinossauros. Aí ele representou o dinossauro aqui, certo? O surgimento das tartarugas marinhas, por isso que tem a tartaruga aqui. O encontro do fóssil denominado Luzia. Então, essa Luzia aqui, gente, é um fóssil que foi encontrado aqui no Brasil, que eu já vou contar para vocês uma curiosidade. E a caravela significa o quê? A chegada de Cristóvão Colombo à América. Então, vamos lá. Professora, mas quem é essa Luzia? Então, preste atenção nessa curiosidade. Luzia, ela tem um valor científico muito grande para nós aqui, brasileiros. Por quê? Porque ela é o fóssil mais antigo que foi encontrado aqui no Brasil, mais certamente em Minas Gerais, tá? E o seguinte, não foi que foi encontrado o fóssil inteiro, foi encontrado apenas o crânio. Olha o desenho aqui do crânio da Luzia, certo? Esse crânio da Luzia, ele tem mais de 11 mil anos, tá? E aí o que acontece? Ele foi descoberto em 1975 e aqui ele ajudou muito a gente na história, certo? Da nossa humanidade, provando que existiam pessoas que viviam aqui antes de nós, correto? Aí aqui, o que eles fizeram? Através de muitos estudos, eles tentaram recriar o rosto de Luzia. Então, através do próprio crânio, do desenho do crânio da Luzia, eles começaram a descobrir os traços, através dos estudos, certo? De como que a Luzia seria. Então, eles acham que o rosto de Luzia era dessa forma. Ela tinha traços de uma mulher negra, com o nariz largo, os olhos fundos, certo? Então, eles tentaram recriar o rosto de Luzia. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, certo? Então, até a próxima!